Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samir e esse é o terceiro vídeo de uma série que a gente está fazendo especialmente para você, brasileiro ou brasileira que quer vir aqui para o Canadá. E do vídeo de hoje eu vou explicar para vocês sobre o visto de viajante temporário, ou popularmente conhecido como visto de turista. Então, se você quer saber o que é e como conseguir um visto de turista, fica até o final do vídeo. Mas antes, se por acaso você perdeu o primeiro ou o segundo vídeo dessa nossa série, clica aqui nos cantos da tela que eu vou estar deixando os cards explicando para vocês quais são duas outras formas de vocês poderem vir aqui para o Canadá. O visto de turista, também conhecido como visto de visitante temporário ou residente temporário, é um documento oficial que o governo canadense coloca no seu passaporte que mostra que você cumpre todos os requisitos necessários para estar aqui no Canadá. Você vai precisar desse visto se por acaso você vai passar alguns dias aqui numa viagem de trabalho, uma viagem de turista, ou se você está fazendo uma ponte no Canadá que vai ajudar você a chegar no seu destino final. Para você conseguir um visto de turista, você pode aplicar online, mas na maioria dos casos ele só vai ser dado a você quando você entrar aqui no Canadá. Então, nesse momento, o oficial de fronteira vai fazer diversas perguntas para você, você vai ter que comprovar que você cumpre os requisitos e assim que você fizer tudo isso, ele vai te dar o visto de turista. Pode ser através de uma carta ou através de um carimbo no passaporte. Qual que é o prazo, geralmente, que você pode utilizar para ficar aqui no Canadá? Por quanto tempo vale, geralmente, o visto de turista? É uma média de 6 meses. O oficial de fronteira vai determinar na sua entrada se você vai poder ficar 6 meses, menos de 6 meses ou, em alguns casos, até mais de 6 meses. Mas por que o visto de turista é tão importante? Porque ele é utilizado para vários outros fins além do turismo. Por exemplo, se você quer vir para cá para fazer um curso de inglês ou um curso de francês de pequena duração, de uma duração inferior a 6 meses, você pode vir para cá com visto de turista. Se por acaso você quer vir para cá para uma viagem de negócios, uma viagem de trabalho da sua empresa no Brasil, você não precisa de um visto de trabalho, você aplica para o visto de turista. O visto de turista também é muito importante para quem quer vir para cá, conhecer o Canadá, viajar pelo Canadá, ver as cidades e as possibilidades de um futuro emprego aqui. Por exemplo, se você quer vir para cá e se mudar definitivamente, mas não sabe para onde ainda, você aplica para um visto de turista e faz uma viagem exploratória. Vai conhecer diversas cidades no Canadá e tomar uma decisão. Não, eu quero vir para Winnipeg, eu quero ir para Calgary. Ou você também pode utilizar esse visto de turista para fazer conexões e procurar futuros empregadores. Por exemplo, se você é de uma área específica que o Canadá tem alta demanda, área de saúde, área de construção, área de TI, você vem para cá, faz conexões, conversa com pessoas, procura empregadores que vão te dar futuramente uma carta de trabalho e você vai utilizar essa carta de trabalho para aplicar para um visto de trabalho, por exemplo, o LMIA. E eu vou fazer um vídeo para vocês explicando com mais detalhes o que é o LMIA, como que ele funciona e como que você pode conseguir. Isso vai ficar para o próximo vídeo. Um fator importante é você ficar atento à validade do seu passaporte. Porque assim que você chegar aqui no Canadá e o oficial de fronteira te dar o visto, ele vai verificar essa validade. Se por acaso a sua validade for inferior a 6 meses, ele não vai te dar um visto de 6 meses. Ele vai te dar um visto com validade até a data de expiração do seu passaporte. Uma outra coisa que você pode ficar atento também é, se você tem uma dupla nacionalidade, você tem uma nacionalidade de algum país da Europa, você não precisa do visto de turista para entrar no Canadá. Você pode entrar aqui apenas com o ETA, que é uma autorização de viagem que você aplica online, sai em poucos minutos e é muito mais barata. Mas vamos ao que interessa. Quais são os requisitos que você vai ter que cumprir para chegar aqui no Canadá como um turista? Eles são bem simples e fáceis de cumprir, na verdade. Primeiramente, você vai ter que ter um passaporte válido. Um outro requisito é você comprovar que você não tem antecedentes criminais, principalmente coisa grave ou crimes relacionados à imigração no Canadá ou em algum outro país no qual o Canadá tem acordo. Ou seja, você nunca ficou ilegal aqui. Outro requisito que você vai ter que cumprir é que você não tem nenhuma doença incapacitante.
Você vai comprovar isso através de exames médicos em médicos autorizados pelo governo canadense no Brasil. Por exemplo, você vai poder ir em algumas cidades como São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba, Salvador, que tem médicos cadastrados, vai lá, faz o exame e ele vai comprovar para você que você não tem nenhuma doença incapacitante. Mas o principal requisito é você convencer o oficial de imigração, assim que você chegar aqui no Canadá, bem na fronteira, que você não vai ficar ilegal. Ou seja, você vai retornar para o Brasil assim que o seu visto acabar ou antes disso. Como que você vai convencer ele disso? Você pode fazer isso através de diversas formas. Por exemplo, ter uma passagem de ida e volta já comprada. Você tem uma família no Brasil, por exemplo, sua esposa, seus filhos ainda estão lá. Você tem um emprego no qual você trabalha há muitos anos, você ainda está trabalhando no seu emprego, você só veio como um turista, vai para uma viagem específica ou a trabalho para um fim específico, mas a sua família ainda está lá. Ou, por exemplo, se você veio com toda a sua família, que você tem um plano definido do que você vai fazer. Você não pode chegar aqui no Canadá sem saber o que você vai fazer. Você vai ter que mostrar para o oficial de imigração que você sabe o que você vai visitar aqui no Canadá. Por exemplo, eu vou ficar na cidade tal por tantos dias, eu vou me hospedar no hotel específico, eu vou passear em tal lugar, e vai mostrar para ele que você já tem um roteiro já todo programado da sua viagem de turista. Então essa é uma outra forma. Assim que você convencer o oficial de imigração qual é o seu plano, o que você vai fazer e quando que você vai voltar, ele vai então carimbar o seu passaporte com uma data limite para você poder ficar no Canadá. Geralmente, como eu disse, são 6 meses, mas se ele por algum motivo desconfiar ou se por algum motivo não ficar convencido, ele pode dar uma data menor, ou se você comprovar uma necessidade de ficar por mais de 6 meses, em alguns casos ele pode dar também um prazo de validade maior. Um outro fator muito importante que você vai ter que cumprir assim que você chegar aqui no Canadá é mostrar para o oficial de fronteira que você tem uma condição financeira suficiente para sustentar todo o seu plano de viagem. Por exemplo, se você disse para ele que vai viajar por várias cidades, você vai ficar em vários hotéis, vai fazer turismo em vários lugares, você vai ter que comprovar ou que você já pagou por tudo isso, ou que você tem o dinheiro suficiente para pagar, que você não vai ficar na rua, por exemplo, você não vai ficar sem alimentação ou que não vai passar necessidades. Então você pode fazer isso de duas formas basicamente, mostrando dinheiro em espécie ou mostrando uma declaração bancária que você tem o saldo suficiente. Mas essa declaração tem que ser traduzida para o inglês ou para o francês. Uma dica que eu dou para vocês é, se por acaso você disse que vai ficar na casa de algum amigo, na casa de algum parente que mora aqui no Canadá, você pode pedir para esse parente uma carta dizendo que vai fornecer para você a hospedagem. Então é um requisito a menos que você vai ter que cumprir na hora de mostrar que tem dinheiro suficiente para isso. Mas se por acaso você está vindo aqui com sua família ou filhos menores de 18 anos, preste muita atenção. Você vai precisar de uma autorização especial para viajar com menor de idade. Então você pode comprovar essa autorização através de um documento certificado e traduzido para o inglês ou francês, de que os pais ou responsáveis autorizam você a viajar com esse menor de 18 anos. E se você tiver qualquer outra dúvida sobre esse visto de turista, escreva aqui embaixo no comentário que a gente vai explicar para vocês também. Qualquer dúvida que você tiver, pode perguntar que a gente responde. E a gente vai deixar aqui embaixo também na descrição do vídeo o site da Imigração do Canadá, que você mesmo pode entrar diretamente e tirar as dúvidas na fonte oficial. Se você ficou até o final do vídeo, eu agradeço, muito obrigado pelo apoio. Eu peço também que deixe um like aí embaixo, dá uma curtida pro canal, compartilha com seus amigos e familiares. Se você achou essa informação importante, se você achou que eles possam necessitar dessas informações que eu estou trazendo para você, compartilha com eles também, porque você vai estar ajudando o seu amigo, o seu familiar e vai estar ajudando a gente também. Então é isso, pessoal. O próximo vídeo a gente vai fazer sobre o LMIA. Fiquem de olho e até a próxima.